acompanhando aí, amado? Então, 8º capítulo, sobre Cristo, o mediador. Amados, as provas estão avançando. Se eu não me engano, essa matéria aqui já vai ser a 12ª prova, né? Desde a introdução, o decálogo também somando. Então, entreguem, tá? A igreja do Taboão começou esse domingo a começar a estudar a confissão de fé. Tá bom? É critério para a membresia. Então, entreguem as provas, tá bom? Se empenhem nisso. 8º capítulo, sobre Cristo, o mediador. Primeiro parágrafo. Ofícios de Cristo. O que diz a nossa confissão no primeiro parágrafo, entre os 10 parágrafos que tem, né, deste capítulo? Diz o seguinte, o primeiro parágrafo: aprove a Deus, em seu eterno propósito, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote e rei, a cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo, a quem desde toda a eternidade deu um povo para ser sua posteridade e para ser por ele no tempo remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Tá? Então o primeiro parágrafo vai tratar sobre os ofícios de Cristo para com cada um de nós, para o seu povo eleito. Tá? É sobre isso que vai tratar o primeiro parágrafo. Agora nós vamos passar a destrinchar esse primeiro parágrafo. Nossa confissão diz que Cristo é eleito, correto? Aprove a Deus e seu eterno propósito, de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, escolher e ordenar o Senhor Jesus. E isso, claro, implica em eleição. Deus escolheu Jesus Cristo para enviar, tá? Nossa confissão afirma que o Senhor Jesus foi escolhido, chamado e ordenado por Deus a um cargo chamado de mediador. Ele foi escolhido por Deus para este cargo de acordo com o pacto da redenção, tá? O acordo entre a Trindade. Dissemos no capítulo 7 que o pacto da redenção era o pacto eterno entre as pessoas da Trindade, que expuseram seus papéis na prática no pacto da graça. É no pacto da graça onde vemos realmente as 3 pessoas da Trindade, cada um na sua distinta atividade, executando o seu plano para a salvação dos eleitos, para a redenção dos eleitos. O Filho era para redimir as pessoas que o Pai lhe deu. O Espírito era para aplicar os benefícios do Filho aos eleitos. Os planos de Deus tinham ele como centro. Então todo o plano de redenção, veja, parte de Deus. Tudo converge em Deus. Ele envia o seu Filho, dele também envia o Espírito, e o Filho também envia o Espírito aos seus. Mas veja, amados, tudo parte de um pacto da redenção e as 3 partes da Trindade envolvida. Em Efésios capítulo 1, verso 3 ao 6, lemos que antes da fundação do mundo fomos escolhidos e predestinados em Cristo. Por que em Cristo? Porque é justamente Ele o preço, justamente Ele é o mediador. Ele é quem interliga homens em seus estados caídos, toma sobre si a culpa, faz a substituição penal, oferecendo salvação aos eleitos. Então somos salvos em Cristo, escolhidos em Cristo, predestinados em Cristo para a salvação. O que significa que Cristo já foi então escolhido para ser o salvador dos eleitos de Deus. Ele é o único que pode nos salvar. Então o mediador vai ter essa função de interligar o que estava destituído e desligado. É aquilo que veio para nos resgatar e salvar. Se somos filhos adotivos de Deus, como diz Gálatas, herdeiros de Deus, Romanos também vai dizer isso, então é porque graças à obra redentora de Cristo.
Olha Isaías 42. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Tá? Então é o justo justificador. Este é o nosso Salvador, Jesus Cristo, o servo. Quando vemos aqui a palavra meu servo, o que entendemos por meu servo? Porque Deus chama o seu próprio Filho unigênito, sendo o próprio Deus, de servo. Isso aqui tem um caráter da forma humilhada de Cristo. Quando Deus, nas Escrituras, chama Jesus Cristo de servo, e você vai ver isso nos Salmos, você vai ver isso em Isaías, é justamente a humilhação de Cristo. É o estado de servo. Ele, sendo o Criador, ele se colocou na criação, voluntariamente, servindo as suas próprias leis. Então ele serviu. Ele se colocou sobre esse jugo que nós estamos. E andou em perfeição. Sobre a questão da predestinação e o pacto da redenção, os irmãos percebem como estão entrelaçados os assuntos? Sem entender a predestinação, você não vai acreditar em um pacto da redenção, que foi firmado antes da fundação do mundo. Provas bíblicas, Apocalipse 13, verso 8, olha o que diz o apóstolo João. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, em amarelo agora, do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Mas a plenitude do tempo foi no decorrer da história, correto? Quando ele tomou a forma de servo. Então o que significa isso? Seria textos contradizentes? Como é que ele foi morto antes da fundação do mundo, sendo que ainda não tinha assumido a forma de servo? Isso aqui é com base no pacto da redenção, isso aqui é com base no pacto da graça. Tá? Então veja que os pactos explicam as doutrinas elementares dos 5 pontos do calvinismo, inclusive. Tá? Então todos os assuntos vão estar interligados. Então veja, não crer em alguma doutrina, você pode estar atacando e derrubando pilares de outras doutrinas. Então tudo deve ser analisado, irmãos, no seu contexto amplo e não individual. Bom? Cristo, diz o primeiro parágrafo que Cristo é o sacerdote e mediador, correto? Então vamos entender o que significa isso, quanto a sacerdote e mediador. O nosso Senhor não é apenas o primeiro eleito de Deus. O Filho de Deus é Deus, o Filho, o Salvador, o prometido, mas Ele também é sumo sacerdote do povo de Deus. A tarefa de sacerdote é ser um mediador entre Deus e o homem. Este foi o caso no Antigo Testamento. Por exemplo, quando o povo vinha com seus sacrifícios aos sacerdotes, nos dias da expiação, quando o sumo sacerdote intercedia e fazia a expiação para o povo de Israel. Levítico 16. O povo poderia cruzar o véu que separava. O povo poderia entrar no Santo dos Santos, onde ficava o propiciatório, a arca de Deus? Não. Então, ou seja, era necessária a figura do sacerdote para pegar o sacrifício e interceder pelo povo. Eles oravam e o sacerdote levava isso para o Santo dos Santos. Mas isso, amados, era uma prefiguração, ou seja, uma tipologia daquilo que viria. Tanto que quando Cristo morreu na cruz, o que aconteceu com o véu que separava? Rasgou. O que isso significa? Que o acesso agora é mediante Ele. Ele rasgou isso. Temos acesso ao Pai. Então, quando falamos de mediador e sacerdote, são dois ofícios de Cristo muito similares, muito próximos. Porque o sacerdote no Antigo Testamento também era um mediador. Cristo, o Senhor, é o sumo sacerdote mediador da nova aliança. Hoje vamos celebrar a ceia.
Ele fala: o meu sangue, celebrem isso em memória de mim. O meu sangue que é derramado por vós é a marca, o sinal desta nova aliança. Olha o mediador, olha o sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Hebreus vai dizer que é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. E se você reparar, Melquisedeque foi o primeiro sacerdote que se apresentou a Abraão, quando Abraão inclusive dá o dízimo a Melquisedeque. Mas até então não tinha uma linha sacerdotal da tribo de Levi. Não tinha. Mas o que isso significa? A ordem de Melquisedeque é uma ordem onde Deus, o próprio Deus, escolhendo o seu mediador, ofereceu ao seu povo. Então Melquisedeque tem essa representatividade. E a Bíblia fornece muito pouca informação sobre Melquisedeque. Mas era um sacerdote, né? Então Cristo, ele vem da linha de Melquisedeque, ou seja, da escolha, da eleição de Deus para nos salvar. E o autor de Hebreus vai dizer isso. Mas o problema com o sacerdócio levítico era o fato de que os próprios sacerdotes não eram puros, mostrando imperfeição. Ou seja, no Antigo Testamento, o mediador era imperfeito. O mediador precisava inclusive oferecer sacrifício por si só, por ele e por seus filhos. Cristo, não. Cristo andou em perfeição e se apresentou imaculado a Deus. Cristo não precisa de sacrifício para si próprio. Então ele é um sacerdote perfeito, o nosso mediador. Então veja a diferença daquilo que era tipo, apontava, e para o que se cumpriu. É perfeito. A nova aliança é superior à antiga aliança. Olha lá, Hebreus 8,6. Ora, agora porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Então, um erro dos pedobatistas é inclusive enxergar uma aliança só, administradas de formas diferentes. O que está escrito aqui, irmãos? Que uma é superior à outra, tá? Isso vem em Hebreus, capítulo 8, verso 6. Sendo baseada em promessas superiores. Hebreus 9, ainda no autor de Hebreus, capítulo 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, veja só, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. O livro de Hebreus, ele é excelente para você entender os pactos e as suas diferenças, as tipologias e também os ofícios de Cristo nesta nova aliança. Cristo é tido também como profeta. Vamos lá, vamos interagir agora. Por que Cristo é profeta, irmãos? Quem dá mais? O que significa ser um profeta? O que é um profeta? Vamos lá. É aquele que adivinha o futuro? Mensageiro de Deus. Opa, isso começa a esclarecer algumas coisas. Por que Cristo é o profeta, então? E aí, irmãos? O que vocês acham? Se um profeta é aquele que comunica a mensagem de Deus, quem pode emitir a melhor mensagem de quem Deus é e dos seus feitos? O próprio Cristo. Por isso que ele é profeta. E existem no Antigo Testamento profecias que viria um profeta. Veja só, irmãos. Desde a época de Moisés, Deus prometeu ao seu povo a vinda do verdadeiro e primeiro profeta de Deus. Moisés profetizou sobre a vinda deste profeta, aquele que nos revelaria quem é Deus. Quer ouvir profecia, irmão?
Não precisa ir lá no culto de profetada. É só abrir sua Bíblia na sua casa. Cheio de profecia aqui, ó. Tá? Eu, quando prego aos irmãos, a mensagem de Deus está sendo profecia, né? A função profética é essa. E não revelar o futuro. Isso aí é guru, né? É outras coisas. Tá bom? Ele falaria as palavras de Deus para nós e explicaria como ele é. E ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Né? Nesta profecia, Moisés prevê que o próprio Deus, o Deus de Israel, enviará um profeta como Moisés, ou seja, aquele que ensinaria ao povo a vontade de Deus. Seria um mediador da aliança e levaria o povo de Deus à liberdade. Este profeta viria da comunidade da antiga aliança, ou seja, do povo. Ele não virá de fora de Israel, mas virá de dentro de Israel. De fato, em Mateus capítulo 1, lemos a descendência. Lemos de Abraão como ancestral do Senhor, e ele realmente era descendente de Abraão, o pai dos judeus. Correto? Mateus capítulo 1 traz isso. Olha a profecia, em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 ao 19. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta, como eu, Moisés falando, como eu, ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O povo ficou espantado, né, com as manifestações de Deus. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos, ou seja, da linhagem de Israel, da linhagem de Abraão, um profeta, como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Isso é uma profecia diretamente sobre Cristo, uma profecia messiânica. Então a função profética é justamente baseado nisso, tá? E ele é o maior dos profetas, né? O Senhor falou tudo que o Pai o comandou. Jesus tinha um conhecimento de Deus acima de qualquer um dos antigos que os antigos profetas tinham. E que as revelações mais completas do seu caráter devem ser esperadas no Evangelho. Por sua palavra e Espírito, ele pode nos iluminar e guiar e nos levar ao verdadeiro conhecimento de Deus. E não há um verdadeiro e pleno conhecimento de Deus que não seja obtido através do seu Filho. Concluímos que, de fato, o Senhor Jesus tinha e tem o cargo de profeta. Ele é o primeiro profeta em quem, através de quem Deus é revelado. Ou seja, como conhecer Deus? Através de Cristo. Por quê? Porque uma das suas funções é profeta. É ele quem comunica a nós quem Deus é com exatidão. Tá? Então, cristologia automaticamente vai te levar ao conhecimento de Deus. É a expressão exata, né? Deixa eu ver se eu pus esse texto aqui. Ainda não. Olha só. O cumprimento daquilo que vimos. Pois disse Moisés: o Senhor lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta. É o que lemos, correto, em Deuteronômio? Um profeta como eu. Ouçam-no em tudo que eles lhes disserem. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros do profeta e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Pergunta aos irmãos, essa parte aqui, essa aliança, se trata de qual pacto? Vou ler de novo. De fato, isso aqui é em Atos, tá? Capítulo 3. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez. Que aliança é essa? Redenção. Redenção é entre a Trindade, irmão.
né? Quando envolve um povo eleito é qual? A graça, tá? E eles estavam inseridos de que forma? Porque são os antepassados. Cristo não tinha vindo, promessas, tá bom? Só que não é pacto abraâmico não, tá? Descendência, tá bom? Porque nem todos os israelitas foram salvos, nem todos os israelitas estavam aqui. Ele disse a Abraão, por meio de sua descendência. Que descendência é essa? Física ou espiritual? Espiritual. Correto? Todos os povos da terra serão abençoados. Estamos nós aqui. Nós somos a prova disso aqui. Ó. Ou tem algum judeu aqui? Tem algum? Não. Né? Então está aqui. Correto? Ou você é judeu? Você fez uma cara ali, parece que ele é judeu. Eu não sou não, já vasculhei minha descendência, não tem nenhum não. Tendo Deus ressuscitado o seu, viu a palavra servo de Isaías aqui? Ó? Servo, forma humilhada, tá? Forma de homem, enviou primeiramente a vocês. Aí sim, a vocês aqui é a descendência física de Abraão. Para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Tá bom? Porém, não foi só para os judeus. Inicialmente sim, mas depois se expandindo para os gentios. Tá? Pacto da graça. Vocês começam a ler agora a Bíblia, a sua leitura da Bíblia tem que identificar isso agora, irmão. Você tem que começar a buscar. Isso aqui é pacto, promessa, né? O que se relaciona com o Novo Testamento. Isso é um estudo mais aprofundado da Bíblia. Tá bom? Isso está em Atos 3, 22 a 26. João 1, 18. Ainda assim, sobre a função profeta, né? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, como diz o primeiro parágrafo, que está junto do Pai, olha aqui, o tornou conhecido. Tá? 1 João capítulo 5, verso 10 diz o seguinte: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Quem que é o profeta que comunica a Deus então? Jesus Cristo. Tá? Até aqui tranquilo? Função profética? Estão entendendo? Então, cristologia é algo, né, que muitos sabem, porém às vezes não compreendem os ofícios de Cristo. Né? E esse capítulo 8 da confissão ele vai tratar especificamente de Jesus. Tá bom? Podemos revisitar a aliança davídica quando falamos sobre a função, o ofício rei. Por que Jesus Cristo é rei? Aí nós vamos lá na aliança davídica. Lembra delas? Tem a abraâmica, tem a do Sinai com Moisés. A sua realização em Cristo. A aliança davídica refere-se às promessas de Deus a Davi, através do profeta Natã, e é encontrado em 2 Samuel capítulo 7, e depois resumida em 1 Crônicas capítulo 17, do verso 11 a 14. Promessas que Deus fez de que da descendência e da linhagem de Davi viria um que reinaria eternamente. Quem é esse? Esta é uma aliança incondicional. O que é uma aliança? Um pacto, irmão? Só para relembrar aqui. Entre duas partes. Tá? Porém aqui, por que difere? Esta é uma aliança incondicional feita entre Deus e Davi, através da qual Deus promete a Davi e a Israel que o Messias, Jesus Cristo, viria da linhagem de Davi e da tribo de Judá, e estabeleceria um reino que duraria para sempre. Por que incondicional? Porque por mais que Deus fez ao homem essa promessa, essa aliança, esse compromisso, esse pacto, não dependia de Davi. Dependia exclusivamente dele. Tá? Por isso que se cumpriu. A aliança davídica é incondicional porque Deus não coloca condições de obediência, diferentemente de um pacto de obras, lembra? Se fizer, viverá. Se não fizer, certamente morrerá. Tá? Isso é característico de pacto de obras. A garantia das promessas feitas depende exclusivamente da fidelidade de Deus e não da obediência de Davi ou de Israel. Por exemplo, hoje, na nova aliança, nós temos promessas também de que ele voltará.
Porém, é uma promessa feita com os eleitos. Correto? É condicional a nós? As pessoas falam, não, tem que pregar o evangelho. Quando o evangelho atingir um ápice, né, chegar a todos os cantos da terra, Jesus voltará. Aí coloca o homem como, né, aquele que é condicional, né, ao homem, a pregação do evangelho. Não, irmãos, não necessariamente. Você acha que Deus precisa de você para pregar o evangelho? Claro que não. Né, ele tem os seus meios, ele tem as suas formas. Se necessário, ele envia um anjo. Né? Inclusive, às vezes eu oro, Pai, mande aos meus familiares um anjo que seja para pregar o evangelho a eles, mas que eles venham ao caminho da salvação, que eles venham ao entendimento de Cristo, tá? Então as formas de Deus fazer isso e cumprir os seus planos depende exclusivamente dele. Olha lá, as promessas. Por que Cristo é rei? Com base nesses textos. 2 Samuel 7, verso 12 e 13 vai dizer: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, falando a Davi, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Aí você pensa, isso aí é Absalão, vai ser Salomão, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo. Aí você fala, esse aqui é Salomão, em honra do meu nome. Olha por que não é Salomão. Eu firmarei o trono dele para... Não é Salomão, tá? Para sempre. Salomão não foi eterno, tá? Salmo 89, versos 3 e 4. Tu dissestes, fiz uma aliança com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. O trono de Davi é remetendo a quem? Cristo como rei. E em Atos cumpre tudo isso. Porque Atos, a sua obra já tinha sido consumada, né? Aqui, inclusive, é a pregação de Pedro em Pentecoste. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi, olha a aliança que Deus fez com Davi, morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Por quê? Cristo venceu a morte. Cristo permanece reinando. Cristo permanece à destra de Deus Pai, governando e subjugando a tudo e a todos. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, olha só, o trono, e recebeu do Pai o Espírito Santo. Vem e ouve, pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. É o trono eterno de Cristo. Tá? Eu estava falando com o irmão Fábio aqui no almoço, né? E realmente a ressurreição de Cristo é o total diferencial para nós. Eu pergunto aos irmãos, se Cristo estivesse naquela tumba ainda, o que mudaria para vocês, como cristãos hoje? O que, Fábio? Tudo, não existiria cristianismo. Ele realmente vencer a morte é o que realmente nos traz essa questão dele ser rei, subjugar a morte e o pecado, e não ser encontrado naquele túmulo, irmãos. Para nós é o motivo da nossa vanglória nele, porque a ressurreição é tudo, irmãos. E no passado tinha a classe dos saduceus. Já leram essa palavra na Bíblia? Eles não criam na ressurreição. E Paulo, inclusive, diz isso. Se não existe ressurreição, a nossa fé é em vão. Não vale a pena. Estamos aqui à toa. A ressurreição é simplesmente
o que remete ao reinado eterno de Cristo. Tá? Por isso que ele é rei. Cristo também é a cabeça e salvador da igreja. Vamos ver isso, conforme o primeiro parágrafo. O Senhor Jesus Cristo é descrito como a cabeça do corpo, ou seja, a igreja. O contexto em Colossenses capítulo 1 atesta a divindade e a grandeza do Senhor Jesus. Paulo não esquece de que o Senhor Jesus é o chefe da igreja e é preeminente em tudo. Mas o que isso significa? A palavra grega usada nos textos que se referem ao Senhor Jesus como a cabeça é o substantivo kephale, que significa cabeça literalmente, cuja perda significa morte. Se arrancar sua cabeça, o que acontece? Então por isso que Cristo é a cabeça da igreja. Porque sem ele não existe igreja. Assim como não existe vida se eu cortar sua cabeça. Tá? Isso significa qualquer coisa suprema, chefe, proeminente. O Senhor Jesus é o supremo e o chefe, aquele que está sobre a igreja, de quem a igreja recebe sua autoridade e poder. Isso não só mostra que a autoridade da igreja é derivada de Cristo, mas que só Cristo é o chefe da igreja e, portanto, tem autoridade sobre ela para governar e governá-la como ele quiser. A maneira como o Senhor governa a sua igreja é por palavra e espírito. As pessoas às vezes pensam, por que nós seguimos o princípio regulador do culto? Porque sendo fiel às Escrituras, nós somos fiéis ao nosso cabeça. E ele deu as suas diretrizes para a igreja, para cultuá-lo da forma como ele quer. Então nós não estamos aqui para fazer o que queremos. Nós estamos aqui para seguir a ordem de quem é o cabeça da igreja? Cristo. E aonde estão suas ordens? Na sua palavra. E quem nos explica isso? O Espírito que ele enviou a cada um dos crentes. Tá? Então por isso que ele é o chefe, né? E por isso que ele é a cabeça e o salvador da igreja. Olha lá Colossenses 1 que foi citado. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Por que ele é o primogênito dentre os mortos, irmãos? O primeiro morto. Primogênito. O que é a palavra? Quem é seu primogênito, Gessé? Primeiro filho de Deus. E por que ele é o primogênito dentre os mortos? Primeiro filho que ressuscitou. É isso? Primeiro filho que ressuscitou. Certo? É o primeiro da família a ressuscitar. E nós somos filhos por adoção. Por isso que ele é o primogênito. Né? Exatamente. Seria o nosso irmão mais velho. No âmbito da ressurreição. Isso nos garante. Isso nos garante a ressurreição. Isso aqui é promessa, irmão. Só que isso é prometido a quem? A pessoas individuais? Ou a sua igreja? Igreja. Ele virá buscar quem? A igreja. Tá? E ele deu uma igreja para você servi-la. Ele deu uma igreja para que você seja edificado. Olha a importância da igreja. As pessoas ficam falando, é salvação individual, não preciso de uma igreja. Eu sou a igreja. Cuidado com esse tipo de pensamento. Colossenses, ele está falando sobre o corpo, que é a igreja. Tá bom? Ele virá buscar a sua noiva. Quem é a noiva dele? A igreja, irmãos. A igreja. Então como que as pessoas, não precisam de igreja? Não precisa? Você está contrário às Escrituras. Tá? Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas. Para quem? Para a igreja. Como é que eu vou estar longe da igreja? Como que eu vou estar longe de uma igreja? É claro que você tem que identificar se a igreja realmente ela é o cabeça dela é Cristo. Tá? E aí você vai ver se são fiéis à palavra. Realmente é uma igreja que busca a santidade? Tem comunhão nessa igreja? Então são os pilares para você determinar se aquela igreja é de Cristo ou não. Tá? E ele continua. Aí para a igreja que é seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância.
Atos 20 e 28, olha que lindo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Quando Cristo morreu, é claro que você analisa isso, e muitos incorrem nesse erro, ele comprou seus eleitos. Mas falar dos seus eleitos automaticamente é falar da sua igreja. Não existe eleito de Deus fora de igreja, tá? Ele inclui os seus eleitos na sua igreja. Isso é bíblico, irmãos. O texto é claro, ele comprou com o seu próprio sangue quem? A igreja de Deus, tá? São coisas que hoje precisam ser ditas e ratificadas, porque muitas pessoas desvalorizam a igreja, desvalorizam a função da igreja, desassociam salvação individual para a vida em comunidade. E isso não existe, biblicamente falando, tá? Então por isso que ele é o cabeça da igreja, é o herdeiro também, segundo a confissão. O Senhor Cristo é o herdeiro de tudo que ele criou, como o primeiro capítulo de Hebreus continua a demonstrar a deidade plena e a criação do Senhor Jesus. Mas como ele é herdeiro? Bem, o verso nos diz, pelo fato de que ele é o Filho de Deus. Porque um herdeiro é uma pessoa que herda ou tem direito por lei ou pelos termos de vontade de herdar o patrimônio do outro. Ele é um herdeiro por direito também, desde que ele estava envolvido na criação do mundo. Ele é o herdeiro da criação que ele fez. Como vimos acima, o Senhor Jesus é o chefe de todas as regras e autoridades. Cristo não é o único herdeiro. Na verdade, o Novo Testamento ensina que nos tornamos companheiros e co-herdeiros com Cristo, recebendo o que o Pai lhe prometeu. Tem os textos. Hebreus capítulo 1, verso 2, olha o que diz. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então tem dois prismas para observar o termo herdeiro em Cristo. Ele é tanto herdeiro por ser filho do Criador, e ele é tanto herdeiro porque ele criou tudo isso. Então, ele sendo o Criador, ele pode conceder. Então, ele tem posse. Tá? Ainda assim, Romanos 8,17 diz, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque ele é o primogênito da ressurreição. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Gálatas capítulo 4, verso 7, já foi exposto esse texto aqui, ele diz, assim você já não é mais escravo, mas filho. E, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E o que nos garante essa posse? De sermos filhos. Pergunta de seleção, irmão. Você que é crente? A fé? É um pouco antes isso? Eleição? E o que determina se eu sou eleito? Qual que é o penhor? Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é o penhor dessa hereditariedade, de sermos herdeiros, tá? De sermos adotados como filhos. É o Espírito Santo de Deus. Leiam Efésios, capítulo 1, que vocês vão ver isso. Tá? Ele é o juiz. Cristo é o juiz também. Quantos ofícios, né, em Cristo, né? Por quê? Porque Deus fez tudo e ainda faz tudo através de Jesus Cristo. Por isso que ele é o único caminho. Juiz. Cristo não é apenas o Salvador do mundo, mas também é o seu justo juiz. O Senhor Jesus virá em vingança contra aqueles que não obedeceram ao Evangelho e exigirão deles uma conta para cada pecado e transgressão de sua lei. 2 Tessalonicenses, verso 1. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus julgará tanto os vivos quanto os mortos. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Tanto crentes quanto incrédulos estarão diante dele. Todos devem prestar contas. Alguns podem se opor, que só Deus pode julgar.
e Deus é o juiz. Mas então, como Cristo poderia ser juiz? Pode, irmãos. A resposta é simples, porque Ele é Deus. Só Deus pode julgar, e além disso, o Pai nomeou e quer que o Filho seja o juiz, para que as pessoas honrem e adorem o Filho, assim como honram e veneram o Pai, mostrando assim sua total divindade e igualdade com o Pai. É desejo de Deus que honremos ao Filho, assim como honramos a Deus. Olha lá, Atos 17, verso 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Quem é esse? Cristo. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é este? Cristo. João 5, verso 22 e 23. Já foi exposto aqui esse texto também. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento a quem? Ao Filho. Por isso que Ele é juiz. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. João 5, verso 22 e 23. Por isso que Ele é juiz, irmãos. E Cristo é dono de um povo. A Bíblia se refere algumas vezes aos filhos ou crianças de Cristo. Obviamente, esses são a sua igreja, os crentes. A primeira referência que veremos ocorre na grande canção do servo messiânico, em Isaías 53. Isaías fala da morte do Messias e depois de sua ressurreição. Depois, Deus enviou e teve o prazer em esmagar o seu servo. E ele fez dele uma oferta pela culpa, uma expiação para o pecado. No entanto, mesmo através de sua angústia e morte, o servo será encorajado a ver o fruto da sua obra, a ver sua prole espiritual. Aqueles a quem ele redimiu por Deus, como o próprio Senhor Jesus diz, é necessário que ele morra para que o fruto e a recompensa de seu trabalho possam ser vistos. Isso você encontra em João 12, 24. Hebreus 2 também faz menção aos filhos e sementes de Cristo. Nos dois somos filhos de Cristo, como Ele é aquele que nos libertou do pecado e morreu por nossa redenção. E também somos irmãos de Cristo no que diz respeito à nossa adoção por Deus em sua família. Isso fica claro e explícito em Isaías 53, 10. Olha o que diz aqui o profeta Isaías. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, e o Senhor Jesus Cristo verá a sua prole e prolongará seus dias. Quando ele diz verá a sua prole, ou seja, verá essa família que ele comprou com o seu sangue. A oferta pela culpa, existe uma promessa que Cristo compraria para si um povo e ele veria a sua prole, como tem visto. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isaías 53, 10. Hebreus 2, verso 11 a 13 vai dizer: ora, tanto que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. E ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Isso é maravilhoso, irmãos. E entramos no segundo parágrafo para a semana que vem.